Oi, gente, estou aqui com mais um podcast Papo Real e hoje a gente vai estar começando um episódio novo, diferente. Hoje eu vou estar trazendo a minha primeira convidada para conversar com a gente sobre tudo o que a gente já falou aqui e muito mais. A gente vai estar compartilhando as experiências de uma mulher que se tornou protagonista da sua própria história. E por falar em protagonista, esse é o tema daquilo que a gente tem falado durante todo esse mês e daqui para frente. A ideia surgiu exatamente de um momento aqui, quando a gente, numa conversa muito legal, a gente chegou à constatação de que somos protagonistas pelo menos 2 vezes na nossa vida, quando a gente nasce e quando a gente morre. Mas a grande questão é o que a gente faz entre um momento e outro. E a minha missão fica muito clara quando eu entendo que eu estou aqui para poder despertar a autenticidade de mulheres, para que sejam protagonistas da sua história. E é por isso que a gente vai começar esse papo de hoje olhando para esse foco, direcionando exatamente para mulheres que querem protagonizar a sua história e aprendendo e se inspirando em histórias de quem já encontrou seu lugar de protagonista. E eu quero convidar uma pessoa muito especial para mim, que chegou como cliente, como amiga. Na verdade, a gente não conseguia definir muito bem o que era de uma da outra, mas o mais legal foi que ao longo desses anos, acho que uns 4 anos que a gente já está aí caminhando, eu tive a oportunidade de ajudá-la numa mentoria de carreira, numa mentoria de poder pessoal, e hoje eu posso assistir Michele Souza, minha amiga e consultora de imagem, sendo protagonista da sua história. Bem-vinda, Mi. É um prazer estar aqui. Que honra. Eu sou a primeira convidada, então... A primeira convidada. Achei que você já estava fazendo vários. São muitos que virão, né? E assim, é muito bom estar aqui, estar com você. Você me chamou e falou que era uma conversa. E é isso que vai ser, né? É o meu primeiro podcast também, né, amiga? Exatamente. Então, você faz a pergunta e eu respondo. Não sei muito bem como fazer, mas a gente vai seguindo, porque nós somos protagonistas. Isso aí, não tem jeito. Como se a gente estivesse na mesa lá de casa com o nosso cafezinho. Isso. E a gente vai contar a história. Porque, na verdade, a gente se conecta com histórias, né, Mi? Foi assim que a gente se conectou também, né? A minha história com você, a sua história comigo. E hoje a gente vai poder compartilhar um pouco disso com outras mulheres, com muitas mulheres que vão estar aqui assistindo a gente. Então, eu queria que você primeiro se apresentasse. Quem é Michele Souza? Eita, pergunta, né? Quando você fez essa pergunta para mim há 4 anos atrás, eu não sabia responder. Hoje, Michele Souza é uma mulher de 41 anos, né? Mãe, esposa, amiga, empresária. E, como eu sempre digo, você me ensinando aí a descobrir quantas qualidades na vida. E um pouco desse papo a gente vai falar para vocês aí o quanto a gente descobriu, né? O quanto a gente tem capacidade de desenvolver e essa palavra é difícil, hein, amiga? Mas vai que você consegue. Protagonizar. Isso, eu protagonizo, tu protagoniza. Isso. É bem isso. É bem isso. Que legal, né? E a gente viveu muita coisa, né? Acho que são 4 anos que eu tenho acompanhado a tua trajetória, né? Onde a consultoria de imagem, ela entrou no meio desses 4 anos, né? E você foi se desenvolvendo em outras áreas, né? Nas áreas de gestão, que foi, acho que, talvez o maior desafio, né? Que você teve que lidar. Foi o maior desafio. Eu me lembro que quando você veio, né? Quando chegou, a gente estava ali tentando, de alguma forma, administrar e gerir um negócio. Sou do ramo da beleza há mais de 20 anos agora, né? Mas na época, aos 17 anos na parte técnica, né? Como você mesma fala. E eu precisava desenvolver habilidade de gestão. E gerir pessoas, assim, foi algo que mudou a minha vida de verdade. Porque o trabalho, ele é feito com pessoas. Existe um processo, mas ele é feito com pessoas. E eu me lembro quando você pediu para que eu lesse um best-seller, né? Que fala, vou lembrar, como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. Eu fiquei assim, eu fiquei maravilhada com aquele livro. E perceber o quanto você parecia com tudo aquilo, né? Quando você trabalhava comigo e eu conseguia passar aquilo para a equipe, quantos resultados nós tivemos, né? E ali foi o início de uma mudança, né? E no meio disso tudo ainda surgiu a consultoria de imagem. Eu me lembro que eu estudando, você me disse assim...
Aproveita esse tempo, para um pouco, tira o foco do problema. Era um turbilhão de coisas. E você me disse, foca na consultoria. E ali eu entrei de cabeça, é algo que tem tudo a ver comigo, com as clientes que eu atendo. E, de fato, tem sido um diferencial na minha vida. E eu fico olhando enquanto você fala, né, Mi? Porque, assim, tudo que você faz de uma forma muito intensa, né? Isso faz parte de você. E os seus olhos brilham enquanto você fala, né? E um filme passa na minha cabeça, né? De quando começamos e do que temos vivido até aqui. Eu estava me lembrando que você foi para um curso em São Paulo e a gente não conseguiu, foi de última hora, você não conseguiu comprar passagem, a passagem estava um absurdo. E você falou, não, eu falei, vai de ônibus. Você falou, não, fui eu. Você falou, vai de ônibus. Eu falei, de ônibus aí. Como é que eu vou chegar, né? Um evento de beleza. E eu lembro que eu falei, não, vai, se chega lá, você vai no banheiro, se maqueia de novo e cai linda no mundo. Isso aí. Né? Então, a gente às vezes olha, né, Mi? Eu gosto muito de trazer sempre isso, a gente olha as histórias como elas evoluídas, elas meio que prontas, e a gente tem a sensação de que foi trilhado um caminho de flores, né? A gente não tem noção de por onde a gente passa, de que forma a gente passa e com quem a gente passa, né? Porque, apesar de sermos protagonistas, vamos construindo essa história com muitas pessoas, são muitos personagens que vão enchendo, né, essa nossa história. E as pessoas não têm noção, né, dos caminhos que também não são de pedras, né, são de vidros, igual lá no transborde, né, que você anda sobre os vidros. E eu ouso dizer aqui que a Michele é a cliente que eu tenho que fez todos os meus treinamentos, né, todos os programas, todas as mentorias. E repito, né? E repete ainda, né? E falo para ela que quando eu vivo novamente, ela ainda consegue me surpreender. Isso é extraordinário. E é muito legal porque agora você vai estar no próximo transborde que vai acontecer, participando como equipe, né? Segurando na mão de quem andar sobre o vidro. Passo a passo. Passo a passo, porque é assim que é a jornada. E as pessoas não conseguem imaginar, né, como que a gente pisa em vidros também, né? A gente fala de pisar em ovos, mas pisar em vidros é muito mais sério, né? E pode cortar, de fato. Né? E eu tô falando da vida real, né? Eu não tô falando do que a gente vive só dentro do treinamento, onde ali todo mundo saiu com os pezinhos lindos e inteiros. A gente não pode falar aqui, né, amiga? Não, o que a gente vai buscar depois do vidro? Não, então, não tá pode. Bom. Deixa então, pra próxima, então tá bom. entendeu? Só gerar expectativa. Ok. Mas é interessante, né? E quando a gente faz essa metáfora dos vidros, eu fico pensando na sua jornada, quantas vezes você precisou andar sobre os vidros. É verdade. E uma coisa que eu queria te perguntar, Mi, é se em algum momento você pensou em desistir. Vários. Como é que foi isso? Vários. Me conta. Você dava um grito comigo, né? Brincadeira. Com alma? Não. Sim, várias vezes. Assim, um dos maiores medos era, de fato, a insegurança, né? De não conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir entregar esse resultado. Até porque, assim, você me conhece, mas aquelas que estão assistindo, eu tenho uma qualidade, posso dizer assim, você me corrija, mas é de perseverar, não de ficar insistindo, mas a perseverança, a constância. E estar em constância, né? Quando você me dava um alvo, uma meta para ser atingida, e eu falava, meu Deus, e se eu não conseguir? Eu me lembro que uma vez você disse para mim assim, eu montei meu planner, né? Que hoje eu não largo. E aí eu falei, mas deu tudo errado hoje. Ela falou, você precisa... Aí você falou para mim, você precisa lidar com os improvisos. Bora, vamos montar novamente. Mudou um pouco o dia? Não desiste. E foi extraordinário isso, e eu uso isso até hoje, né? Semana passada mesmo, eu não consegui continuar treinando, que é um dos problemas, né, da gente estar cuidando da saúde, e filho, e marido, desafios. E empresa, desafios. E a empresa e tudo. E aí eu falei assim, não, mas eu tenho a consciência do que eu preciso, eu sei o que eu preciso. É isso que faz a diferença. Não é eu não poder ir uma semana, é saber que eu preciso daquilo e que eu quero. E eu vou conseguir. E quando o dia não der tudo certo, não estiver dentro do meu planner, eu vou ressignificar e vou embora. É muito legal, né? Porque vida real é isso, né? Como eu sempre falo, né? Não tem fórmulas prontas. A gente tem metodologia, a gente tem modelos de inspiração, mas o grande segredo é entender que você vai construir essa história à sua maneira, no seu mapa de mundo, né? E, então, não é um copia e cola, mas talvez um copia e inspira,
né? E adapta para o seu mapa e coloca de uma maneira que realmente faça sentido, tenha a sua marca, porque a protagonista tem a sua marca, né? E uma das coisas que a gente pensou, né, eu e a Mari da agência, né, quando a gente construiu a identidade da protagonista, né, era o perfume. Porque para mim faz muito sentido, né? Quando nos meus treinamentos, quando nas minhas mentorias, eu falo muito da gente deixar o nosso perfume, né? Que é uma marca nossa. E a gente pode usar o mesmo perfume que quando ele tocar minha pele, tocar a sua, ele vai permitir uma experiência diferente. Né? Então, quando eu falo muito sobre isso, sobre deixar a nossa marca, deixar o nosso perfume por onde a gente passar, é exatamente sobre isso, né? É exatamente sobre você entender como você vai, sim, se inspirar naquilo, em mulheres que têm uma vida relevante, que têm construído uma história de luta e que nem sempre, né, estão sob os holofotes, muitas vezes estão escondidas. Sim. Mas você vai também adaptar isso para a tua realidade, para o teu perfil, para a tua identidade. E eu acho que é isso que faz dar certo. Porque quando a gente pensa em copiar e colar, a chance da gente se frustrar é muito grande, né? Porque jamais vai ser idêntico, não existe uma forma idêntica. Você não pode se medir pela medida do outro, né? Não tem como. E aí a frustração chega. Exatamente. E aí faz a gente parar. Isso. Né? Você falou, né, que uma das características suas é a perseverança, e de fato é. Né? É muito difícil, a gente ainda não chegou em nenhum momento onde você, de fato, jogou a toalha e falou, não quero mais. A não ser que você entendesse claramente que aquilo não era para você. Né? E é preciso a gente estar atenta a isso, né? Porque às vezes a gente insiste em algo que não é nosso. Sim. E que não é para ser nosso. E como é que a gente vai perceber isso, né? Porque não tem uma placa, na maior parte das vezes, com o nome da gente. Não. Né? Tem os sonhos, tem os nossos desejos, mas nem sempre eles vêm etiquetados. E aí a gente precisa acionar, né, a nossa sensibilidade, aquilo que faz sentido para nós dentro do nosso mapa, a sua espiritualidade, aquilo que a gente crê, né, a nossa intuição, que para mim, intuição é algo muito maior do que qualquer outra coisa, porque é algo que é um presente, que eu particularmente acredito que vem de Deus, mas a gente vai precisar acionar essa sensibilidade para perceber por onde persistir, por onde permanecer, né? E aí que é um ponto, né, Michele? Porque falar em sensibilidade nos dias de hoje para as mulheres é algo que às vezes amedronta, porque estar sensível tem remetido boa parte das mulheres a um lugar de fragilidade. De fraqueza. De fraqueza. E é algo que eu vejo que nós temos tentado evitar isso. É algo que eu fui tentando evitar e arrancar da minha vida durante muitos anos. Você conhece a minha história. Sim. Onde eu queria ser só forte o tempo todo para nunca mais voltar a me sentir fragilizada. E as coisas só fizeram sentido. Eu só, de fato, encontrei o meu centro de força quando eu voltei para esse lugar de vulnerabilidade, que me faz completamente sensível ao que eu sinto, sensível ao outro, sensível aos meus projetos, né, que recupera toda a energia feminina que há em mim, para que eu possa entender aquilo que, de repente, não vai estar tão claro, aquilo que, de repente, não vai estar tão rotulado no caminho que eu vou seguir, por onde eu vou, né? E eu queria saber como que você alimenta essa sua sensibilidade, o quanto que isso briga ou não com a sua força. Você falou um pouco, né, falando sobre vulnerabilidade. Eu me lembro que quando eu fui convidada para o Transborde, eu falava, eu não vou chorar, hein? Eu não vou chorar, não vou falar do Transborde aqui, tá? Mas eu não vou chorar. E eu me lembro que é impossível não chorar quando você dá treinamentos, né? Mas entender essa vulnerabilidade nem sempre é chorando, né? Às vezes a gente rotula. Eu tô frágil, então eu choro. Não, nem sempre é assim. Se eu tiver muito maquiada, cabelo muito arrumado, é porque eu tô frágil daquele dia. Então, eu me arrumo toda pra quê? Porque eu não quero realmente passar isso. Primeiro que você tem uma equipe, primeiro que você atende clientes, e eu trabalho com beleza, né? Eu vendo a beleza. Então, não tem como eu chegar dessa forma. Mas entender essa vulnerabilidade me ensinou a ser mais empática com o outro. Eu era uma pessoa que, se chegasse para mim falando que o gato morreu, pelo amor de Deus, o gato morreu. Minha mãe morreu. Para. Então, assim, é um exemplo, né? Mas entender, ser mais empático com o outro, perceber que aquilo mexe com ele. E saber que ele também tem as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades.
E foi muito mais fácil gerir pessoas, né? Que era o nosso maior desafio. Tem sido, ele não acaba, porque pessoas novas aparecem de um jeito novo, de uma maneira nova. E a gente precisa começar a entender isso. E vai além. Quando você percebe tão profundo no outro, primeiro porque você se achou, né? Você se encontrou. Você sabe quem você é. E aí você percebe no outro o que você pode impactar. Aí é que faz a diferença. E você juntar o que você tem, do dom, das minhas crenças, né? No dom que Deus me deu, e poder passar isso para outras mulheres, aí é demais. E sabe o que eu fiquei curiosa aqui? Né? Você falou, né, que os dias que você não está muito bem, né, que você se arruma mais ainda e vai linda para o trabalho. Isso. E como é o dia que você resolve atender o seu coração que não está bem? Como é que você fica quando você não vai linda e poderosa para o trabalho? Eu aprendi que eu preciso me dar um tempo, sabe? Aquela coisa de ter que resolver tudo. Eu preciso resolver, é um problema, eu estou mal com isso, eu preciso estar resolvendo. Eu posso deixar ele na estante, eu posso analisar, eu posso continuar caminhando, eu não preciso resolver naquele momento. Até porque resolver conflitos para mim nunca foi um problema, né? Manda ver que eu chego e vou fazer e vou acontecer. Só que isso acabava me maltratando demais, né? Assim, você querer fazer... vamos lá, vamos resolver agora, não quero que isso passe. E, ao mesmo tempo, você vai adoecendo, até mesmo no corpo físico, né? E perceber que doenças, quantas doenças, você então sabe melhor do que ninguém, doenças no estômago, enxaquecas, doenças que atingem o nosso corpo físico, psicossomáticas, né? E eu fui percebendo que eu não precisava fazer aquilo naquele momento. Eu posso deixar aquilo na estante, analisar esse problema e resolver depois. Não procrastinar. Ótimo. Porque eu lembro que um dos primeiros treinamentos que fizemos, Mulheres Inteligentes, se eu não me engano, Sim. nós falamos sobre isso e o procrastinar era um problema sério comigo. E depois isso inverteu, eu queria resolver tudo e vambora. Foi para outro extremo, Exatamente, né? são extremos. E a vida é o equilíbrio. É a inteligência emocional, né? Eu adorava, tá? Esse tema, Mulheres Inteligentes, gostava demais. Porque, de fato, a inteligência emocional, ainda mais nos dias de hoje, é ela que traz o equilíbrio para toda a nossa vida. E eu não estou falando aqui só de trabalho, estou falando de vida com o marido, com o filho, com amigos. É em tudo. É inteligência emocional. Se você não a tem, você de fato está perdida. E quantos, adolescentes hoje têm adoecido, né? Você percebe, assim, um número absurdo. Eu atendo muitas clientes de criança que eu fui vendo crescer e hoje elas me contam, conversam. Eu digo que a minha cadeira é uma delícia, porque você sabe muitas histórias, né? E adoecendo por conta de quê? Por conta de não ter aquela base, né, Ixane? Não saber quem é. Nessa idade a gente realmente não sabe. Mas o que nós vamos passar para as nossas filhas? Como elas estão nos vendo? Outro dia a Mirella falou para mim assim, mamãe, você não chora. E aquilo mexeu comigo, sabe? Eu tenho amigas que falam, tu não chora, né? Tem até um filme que elas... Enfim. E aí eu falei assim, não, filha, a mamãe chora só se você estiver um pouquinho emocionada. E aí um dia eu sentei com ela na perda da minha mãe, ela falou assim, mamãe, vamos ver foto da vovó? E eu falei, vamos. E ali nós choramos juntas. E isso tem 2, 3 anos, ela tá fazendo 8. E assim, ela lembra até hoje. Lembra aquele dia que a gente chorou? Eu falei, lembro, filha. Marcou ela. Você pode chorar, filha. Chorar faz bem. E pode sorrir também. Não é sempre que você está triste que você vai chorar. Eu entendi que eu não preciso me engessar, né? É libertador isso, né? Mas qual é a minha motivação? Né? Eu posso estar falando com você aqui com uma voz doce e a minha motivação ser completamente negativa. E posso estar falando, gritando, dar um grito e me posicionar de alguma forma. E tá morrendo de medo. Exatamente. Então é permitido ficar em casa um dia de cabelo para cima, claro, comendo que brigadeiro. Sim, óbvio. Me incomoda ainda um pouco, mas eu tenho trabalhado isso. Mas também não tenho que ficar, porque olha, você precisa se permitir. Isso é meio chato também. Também, né? Não porque é? Ai, se permita, tá? Não sou assim, meio não fake quero. também, né? Você é livre, fique, né? Isso. Posso fazer o que eu quiser.
que eu quiser, de verdade. É bom demais, né? E você contando da Mirella, né? Porque nós duas somos mães de meninas, Sim. né? Eu me lembro de um episódio, né, também que eu tive com a Olivia no ano passado, né? Vai fazer um ano exatamente, no meu aniversário, em que eu tive um momento de muita dor, de saudade da minha mãe. Era o meu primeiro aniversário sem minha mãe. E eu lembro que eu chorei a perda da minha mãe naquele momento como eu nunca tinha chorado durante esses 12 meses que completava naquele momento, né? E eu me lembro que a Olivia olhou meio assustada para mim, e ela: não chora não, mamãe. E eu: não, filha, tá tudo bem. E acho que ela percebeu que eu precisava chorar, porque a perda da minha mãe foi tão rápida, tantas coisas que eu precisei resolver, né? Você estava comigo o tempo todo, né? Eu não tive muito o tempo do luto ali, né, enquanto eu a preparava para a despedida. E aí ela olhou para mim, a Olivia olhou para mim, né, com um olhinho assim um pouco assustada de me ver chorando tanto, e ela falou assim: chora, mamãe, chora, você não precisa ser forte o tempo todo. E aquele momento, acho que ele, de certa forma, ele foi libertador para mim e para minha filha, sabe? Acho que foi um momento em que eu me permiti sentir com a minha alma toda a dor da saudade da minha mãe, da ausência da minha mãe, e poder compartilhar aquele momento com ela, né, foi muito significativo. Porque eu preciso que ela também veja a vida como ela é. Sim. Né? Não tem unicórnios. Né? Ela não é cor-de-rosa. Embora a gente possa pintar da cor que quiser, tem dia que eu vou querer pintar de preto e branco. Mas quem me conhece sabe muito bem que eu gosto de vermelho, eu gosto de rosa, eu gosto de laranja. Né? Mas ela poder dar a cor que ela quiser. Né? E que a dor faz parte de nós. E aí eu me lembrando, nesse papo agora meio melancólico, eu me lembrando de um dos trabalhos que a gente fez, né? Aonde a gente também trabalhou a dor da perda da sua mãe, Sim. né? O seu luto. Sim. Né? E eu não vou aprofundar nisso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de como como que você percebe hoje, ali na tua área de trabalho, onde você lida com mulheres o tempo todo, como que você percebe que as mulheres hoje lidam com a dor? De um modo geral, você percebe um enfrentamento ou você percebe que as dores muitas vezes são enfiadas para debaixo do tapete? O que você vê, Michele? Assim, eu lido com muitas mulheres, né? Você também, que treina várias mulheres, acho que você vai concordar comigo. Existem aquelas que se colocam como vítimas, né? E é triste, eu tô na perda, eu fui traída, eu perdi alguém, eu estou no luto, eu não venci nesse trabalho, nesse projeto, e começa a se vitimar, né? Existem muitas, bastante. E aquelas que são como uma capa, como muitas das vezes eu mesma fui, né? Dois extremos também, Dois extremos. E assim, quando você falando, dá até medo da gente ser uma fraude, né? Porque ninguém melhor do que quem convive com a gente todos os dias para saber quem nós somos também, né? Você fala algo, igual a gente está treinando, está falando com mulheres, e aí se a sua filha te ouve, será que ela vai falar: é realmente isso mesmo, minha mãe é assim. Ela verdade. pode falar dessa forma, porque ela é assim. Ou a minha mãe está falando algo que ela não faz, isso, que eu não vejo nela, exatamente. Alguma coisa assim. Isso é o auge, né? Isso é legado, isso é deixar legado. Você não precisa estar aqui para as pessoas olharem para você e lembrarem de você, né? Nós tivemos mulheres fortes, como nossas mães. Conheci pouco a sua, você nem a minha conheceu, mas muitas pessoas falam dela, porque eu brinco com a minha irmã, né? Ela fala assim: se nós fôssemos 1/3 da nossa mãe, hein? Eu falei: seremos até mais. Porque é uma mistura, é isso que é bom, né? Isso que é legal. Porque você traz as suas crenças, aquilo que você aprendeu. São coisas boas, coisas ruins, mas não, é até ruim falar ruim, né? Porque tudo nos faz o quê? Crescer, amadurecer. O que a gente não pode é estagnar, é paralisar. É o medo deixar que a gente não encontre essa identidade que todas nós temos. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu não preciso olhar a sua grama, você não precisa olhar a minha. Eu não preciso medir com a tua medida, nem você com a minha. Cada uma tem a sua. E é isso que faz de nós protagonistas.
Porque quando a gente entende que a gente precisa tomar as rédeas, sermos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas decisões ou pela falta delas, porque já é, né? É entender que a gente vai e vai ser difícil essa. De novo, vamos lá. Protagonizar. Isso aí. É aprender que a gente vai protagonizar. É isso, é para isso que estamos aqui. Tudo é treino, né? Tudo é treino. Verdade. É verdade. Agora eu fiquei pensando aqui, no meio de tudo isso que a gente está falando, e o auto-amor? Você percebe que no decorrer dessa história, a forma como você se ama, a forma como você se vê, a forma como você zela por você, ela foi sendo alterada? Sim, claro. Essa questão de não passar essa vulnerabilidade fazia de mim... É como se eu me maltratasse de verdade. Porque, não, eu preciso fazer... Eu preciso dar conta, sabe? Dar conta mata, né? A qualquer custo. Eu preciso dar conta a qualquer custo. E foi isso que me fez entender que eu poderia, sim, desenvolver habilidades que não tinha, né? E foi fantástico descobrir isso. Mas também entender que tinha coisas que eu não queria. Que eu não preciso fazer agora. Entende? Ou que eu não quero. Não quero isso pra mim. E é uma vontade. Eu tenho essa vontade, eu sei dessa necessidade, né? Nós temos a vontade, a necessidade. E aí me leva para um outro extremo, que é entender assim, a gente faz as coisas porque precisamos, porque necessitamos. E quando nós não necessitarmos mais, o que faremos? Outro dia a gente falou disso, né? Foi forte, né? É legal. Fala um pouquinho disso, essa porque coisa de... acaba que a gente está trabalhando o tempo inteiro, a gente precisa para conquistar um projeto. É um projeto. E aí chega a conquista. E conquista. Agora eu quero casar. Aquelas que são loucas para cá. Casei. Casou. Agora eu quero ser mãe. Engravidei. Não, agora eu quero fazer uma viagem dos sonhos. Viajou. Agora é a casa dos sonhos. E não para. Conquistou e não para. E quando você se vê numa posição de que tudo que você sonhou, você já realizou. Uau, e aí, qual é a receita? E aí a gente precisa o quê? Contemplar. E no meio do caminho, contemplar. Já reparou que a gente só conquista? E a gente às vezes não contempla aquilo que a gente conquistou? Parar e contemplar. Até mesmo o problema. Essa historinha assim, de deixar na estante, é contemplar, é perceber. Reconhecer. Eu posso respirar. Eu posso parar. E aí, mais uma vez, você me remeteu lá para o nosso caminhar no vidro. Isso. Mas, gente, a gente está falando aqui do caminhar no vidro. Para quem não sabe, o Transborde é um treinamento de alto impacto para mulheres. E uma das atividades profundas de alto impacto que a gente tem ali, né, é o caminhar sobre o vidro, onde a gente entende que a jornada é passo a passo. Passo a passo. E durante, né, esse caminho por vidros, né, a gente contempla também, né? Sim. A gente sente a emoção do momento. Não precisa correr para buscar o que está lá do outro lado. Na vida vou falar é assim, o que é. Não fala. Não precisa correr. E na nossa vida é assim. É contemplar em meio a tudo que está acontecendo. E não esperar quando você já tiver com seus sonhos realizados. É muito bom. Que às vezes não dá nem tempo. Você realiza, vambora, festejou e acabou. Vambora. Segue. Essa correria louca, né? Gerir o tempo, né? Foi dos pontos que a gente trabalhou. Foi um grande desafio, né? Um grande desafio. A sua gestão de tempo. Acho que um dos maiores. A gestão de tempo. Foi bem trabalhoso. Foi, muito. Como é que era antes? A questão da sua gestão do tempo? Era tudo muito atrapalhado, né? Eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que dar conta de tudo. Tudo que eu coloquei ali pra fazer. E nem colocava, né? Tava na cabeça. Na cabeça, anotado na mente. Pra que gastar esse HD todo, né? Tinha tanta coisa. Enfim, e precisava dar conta de tudo. E quando não dava, já esqueci. Eu pedi algo, até mesmo gerindo pessoas, né, dentro da empresa. E nem lembrava mais o que tinha pedido. Como é que eu faço agora? Eu pedi, aí lembrava depois de e não foi feito, como assim? Aí você fazia o quê? Você ia em cima do colaborador e... Não. Exatamente. Eu preciso aprender, ensinar, estar junto e depois sim. Aí a gente começa falando, foi feito, com leveza, né? Não precisa disso tudo. A leveza foi uma grande conquista, né? Foi uma grande conquista, foi. Você percebe as mulheres hoje que estão ali com você,
exaustas, cansadas. Sim. Eu tenho uma sensação, até porque eu acho que esse era um dos pontos fortes é um dos pontos fortes da minha persona transformada, né? A coisa da leveza, de estar sempre muito cansada, sempre correndo, sempre atrasada, sempre querendo dar conta de tudo, sempre sem pedir ajuda, né? Isso aí. E o meu grande desafio também, como mulher, para conseguir protagonizar a minha história, é viver essa leveza, é viver o vazio, é viver a contemplação de coisas simples, é poder, sim, ter a honra, o privilégio de pedir ajuda aqui, ajuda ali, e saber quem são as pessoas para quem eu vou pedir ajuda, né? É poder dizer não, eu não consigo agora, né? Então, esse foi um grande ponto de transformação para mim também, e que eu preciso estar atenta a ele em todo momento. E talvez seja por isso que eu atraia tantas mulheres que estão chegando cansadas, né? Porque eu acredito que a gente atrai o que a gente vibra. Exatamente. Né? Eu não posso levar ninguém até onde eu não conheci, né? Eu entendo isso como treinadora. Então, eu vejo que são mulheres muitas vezes realizadas, já têm uma carreira, maior parte delas tem carreiras bem-sucedidas, já têm a sua família ou decidiram viver sozinhas, né? São mulheres muito bem resolvidas e extremamente cansadas. E aí um dos pontos, né, que eu falo dentro desse trabalho da protagonista é que a protagonista, ela sabe o que move ela, né? O que a conduz, o que a faz vibrar, né? E eu acho que exatamente, eu acredito e tenho certeza que exatamente quando a gente alcança esse ponto de entender o que nos move, esse cansaço, ele é como que se fosse transmutado, né? Porque a gente começa a refletir sobre a forma como a gente vai vivendo, a gente começa a estar num estado de presença, né? Redundante a si mesmo, estar num estado de presença, consciente daquilo que a gente vai vivendo. E aí o resultado disso é que a gente consegue gerir com inteligência. E quando eu falo inteligência, é inteligência do ponto de vista emocional mesmo, não é inteligência de quem conhece as fórmulas e os métodos, mas quem se permite, né, compreender os seus limites, compreender as suas forças para poder organizar a logística da sua própria vida, né? Dos seus próprios sonhos, do seu futuro, de um passado que já passou e às vezes a gente vai arrastando ele pelo momento presente, né? Então, a compreensão, a consciência, né, de tudo isso traz leveza, né, Michele? Muito mais, é muito bom. Semana passada, se eu não me engano, eu ouvi de uma pessoa falando assim, mas às vezes você deixa as coisas passarem, até comigo quando eu erro. Aí eu ri, eu falei, eu já fui essa, eu não quero ser ela de novo. Trabalhar com peso, trabalhar cobrando o tempo inteiro. Se eles não entenderem que nós estamos na mesma missão, eu estou perdendo tempo. E eles também. Porque não é o eu preciso, eu quero. É um trabalho em conjunto. Trabalho com muitas mulheres, você sabe, são poucos homens. E assim, como é que é lidar com tantas mulheres? Era melhor trabalhar só com homem, né? Eu escuto muito isso, cheia de emoção, cheia disso, cheia de hormônio. Às vezes falam até que a gente é um pouco homem, né? Mas entender que estar naquele lugar de cobrança, de resolver na hora, de ter que fazer a qualquer custo, não traz leveza. Eu não quero mais isso para mim. E saber também, Exane, a hora de tirar da sua vida. Porque às vezes a gente perde o time. Isso não é você ser, é muito passiva. Não é isso que eu estou falando aqui. É diferente. É saber até onde você consegue passar o seu perfume para aquela pessoa. E até onde ela quer. Saber até onde você vai. Respeitar o outro. E se respeitar. Porque as pessoas, elas vão chegar pra gente, né? Quantas mulheres? Algumas que você aconselha, que você faz o passo a passo. E que, posso dizer, resultados? Acho que fica até uma palavra... Não, mas no final das contas tudo vai ser resultado. A gente quer o resultado, é verdade. E que não trazem o resultado que elas querem. Não é o que você está colocando, porque você não coloca pra gente o seu resultado. Na verdade, você só lê aquilo que a gente está passando para você. E mostra qual caminho você vai trilhar. E tô contigo, passo a passo. Não é verdade? Só que às vezes você se perde no meio do caminho.
né? Você perde a noção de tempo, pessoas que deveriam não estar mais caminhando juntas, e você tá ali insistindo. É se respeitar e respeitar o outro. E isso tem a ver com a sensibilidade também? Tem, total. Não é somente. Não, total, sensibilidade. É uma conexão, precisa né? perceber isso e entender a motivação do outro. Eu me lembro, né? que muitas vezes a gente, né, em treinamento, né, na sua própria mentoria, né, aí você falava assim, mas como eu vou saber o que ele quer, né? Perguntando. Sim, perguntando. Né? Simples assim. Você não precisa tentar adivinhar o que seu colaborador está sentindo, né? Como o seu colaborador se vê ali na sua empresa. Você pode perguntar, né? E essa comunicação foi sendo aberta, né? Eu posso dizer que eu vi nascer uma gestora, né? Me lembro de você lá no início falando assim, né? Você realmente não se dedicava a essa parte de gestão porque não precisava. Não. E você falava assim, não sei nem mexer direito no banco, né? Como é que faz uma transferência, né? E hoje você não faz só a gestão de pessoas da tua empresa, do Noblesse, o seu salão, mas você faz a gestão do seu negócio, né? Junto com o seu sócio. Né? Então você hoje atua em todas as áreas, né? Joga em todas as posições ali. Mas eu sei o que eu amo fazer. Lembra quando eu falava assim, as minhas segundas são tão cansativas, eu desceria e atenderia 15, mas 4 horas aqui em cima é difícil. Hoje eu já começo... Em cima no escritório. Em cima no escritório, gente. Sabe? Mas assim, hoje eu já começo a ver com mais leveza quantos resultados eu tive estando lá em cima, às segundas-feiras, por 4 horinhas. E depois eu me realizo lá embaixo, né? Com resultados, assim, incríveis, de verdade. E é legal porque é uma satisfação, né? Quando a gente percebe que o que a gente faz, né? Por dinheiro, né? Somos pagas para fazer, é algo que nós faríamos e muitas vezes fazemos sem receber. Sim. Né? Eu acho que quando a gente encontra essa resposta, a gente encontra o sentido que eu falei, né, da mulher protagonista que sabe o que vai movê-la, né? Então, quando eu paro para pensar que aquilo que eu faço e me pagam muito bem para fazer, eu posso fazer sem receber. Exatamente. Com a mesma excelência, com o mesmo prazer, e é isso que hoje me permite curtir, traz leveza. Às vezes eu falo, né, quando tem, dia do trabalho, 1º de maio, tem que fazer um post. Eu chego a me sentir constrangida de escrever trabalho, porque é a minha forma de vida, é como nesse mundo capitalista eu me sustento. Sim. E sustento a vida que eu quero, não posso ser hipócrita de falar que não é importante, mas o quanto o dinheiro se torna uma consequência disso. Sim. Né? O quanto o dinheiro ele vem ao nosso encontro quando esse sentido fica muito claro, né? E eu não estou falando de muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas eu estou falando daquilo que é o suficiente para você, que muitas vezes vai abundar, sim. E muitas vezes, se a gente perder, né? Não vou usar nem a palavra controle, mas a gente perder a consciência de como gere, de como recebe, de como doa, né? Ele se torna insuficiente, ele se torna escasso, né? Mas essa questão financeira é muito interessante, porque quando a gente consegue conectar, né, o dom, o propósito, a missão, né, aquilo que me realiza, né, de terminar uma segunda-feira onde eu vou até as 10 da noite em atendimento contínuo, direto, ou 12 horas de treinamento, como é o transborde, poder sentar e falar, ai, que delícia, né? E aí a leveza vai surgindo. Sim. Eu me lembro uma vez que a Olivia era bem pequena, e eu cheguei em casa, eu sempre tive, né, a mania, eu entro, tiro os sapatos, coloco a bolsa no sofá, e falo alguma coisa com ela, que normalmente está me esperando de alguma maneira, vendo TV, alguma coisa. E eu lembro que eu sempre chegava do consultório ao final do dia e falava assim, ai, tô exausta, mas foi tão bom. E um dia eu cheguei e sentei no sofá, ela levantou pequenininha, das perninhas compridas, magrela. Daqui a pouco vem ela andando com o meu sapato, com a minha bolsa, de calcinha e blusa, e fala assim, ai, tô exausta, mas tô tão feliz. E eu olhei ela fazendo aquilo como eu fazia quase todos os dias, eu falei, meu Deus. Ela entendeu. Exatamente. Ela entendeu, e eu espero que ela encontre
a forma dela de viver isso, a história dela, né? Mas o mais interessante é que eu tentei quebrar, né, o entendimento ou a crença que durante muito tempo me regeu de que o trabalho é dor, é sacrifício. Pesado. Não que seja fácil, né? Depois de passar um final de semana onde eu estudei, trabalhei, isso é muito comum nos meus finais de semana, mas também ter o meu momento de prazer, né? A gente sabe que construir uma carreira é uma junção de coisas. Sim. Vai reunir paixão, sim, vai reunir prazer, sim, mas vai reunir esforço, dedicação, estudo, né? Para alcançar o que a gente quer alcançar, é preciso suar, não tem jeito. E quando você ama o que você faz, as pessoas que estão perto de você, elas estão ali para ficar junto. Meu marido, eu trabalho sábado a maioria das vezes, né? E eu chego às vezes no sábado, eu tenho um risoto de camarão maravilhoso, tu já comeu lá em casa, delícia. Cozinha muito bem. E é leve, sabe? Não tem ligação cobrando por que você não chegou ainda. Ele sabe que se eu estou ali é porque eu preciso estar e eu quero estar. E que quando eu estou com ele, depois de estar realizada, eu sou uma mulher muito melhor. Eu me lembro de Mirelinha, mais novinha ainda, falou assim: mamãe, você gosta mais do seu trabalho ou de mim? Eu falei: eu amo você e amo o meu trabalho. São amores diferentes. E você vai ter uma mãe muito melhor quando a mamãe sai para trabalhar e volta, filha. E é isso que eu quero que você entenda. Ai, Michele, ela é muito novinha para entender. Entende tudo, não entende, amiga? Tudinho. Entende tudo. Eu falei, e eu oro a Deus para que você encontre algo que te mova assim, que te faça feliz assim. E aí eles são incríveis. Eu chego no sábado, eles estão ali vendo o filme, o desenho, sei lá o que eles fazem, porque eu nunca sei o que eles estão fazendo no sábado. Quando ele viaja, ela fala: não, mãe, você vai trabalhar. Agora eu vou ficar com o meu pai. E é o tempo deles, sabe? E é muito saudável, isso é muito bom. Saber que as pessoas que caminham com você, elas vão estar juntas nesse propósito, porque elas te veem feliz. É verdade. E aí, tipo assim, isso realiza ela. Felicidade contagia, né, Contagia. Michele? Assim como tristeza, né? Sim, sim. A energia, ela vai vibrando, né? E você tocou num ponto super importante que tem... Outro dia até eu gravei um vídeo disso, porque foi numa manhã, todas as sessões seguidas no mesmo tema, com mulheres que têm histórias totalmente diferentes, que têm vidas totalmente diferentes. E o tema era culpa. Uau. Falta de merecimento. Sim. E quando a gente é mãe, a gente vive o tempo todo nessa culpa, né? A gente acha que a gente nunca fez o bastante, a nota é baixa porque eu não ajudei, porque eu não tomei conta, a criança tá magra, tá acima do peso porque eu não tô cuidando da alimentação, a criança chora muito porque eu me medi... Quantas cobranças, né? Mas mesmo fora desse cenário mãe, a gente vislumbra mulheres, né, que fizeram a opção de não ter filhos ou que ainda não têm filhos, vivendo culpa em outros aspectos também, né? Como é que você vê essa questão da culpa? Faz sentido isso para você? Faz total sentido. E eu vou falar de novo de um tema que a gente já falou aqui, que foi a perda da minha mãe. Eu moro longe, né? E eu me lembro que quando ela faleceu, a primeira coisa que veio à minha mente foi assim: meu Deus, eu podia ter ficado mais tempo junto. E a dor da perda, ela já é absurda. Não adianta eu falar para você que tem sua mãe viva, liga para ela, fala com ela, não vai adiantar. Só você vivendo a perda, que você sabe o que é. É verdade. E aí eu me deparei, Deus, né? Porque você me conhece, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, eu respiro isso. E estar vivendo o luto, a dor da perda, de você não ouvir mais a voz, não sentir mais o cheiro e ainda ter culpa, não. Aí eu pensei, tudo que eu poderia ter feito, eu fiz. E é tão bom, né? Libertador. Quando você se liberta disso. Se tinha vezes que eu queria que ela estivesse aqui e ela não quis estar, não é minha culpa. Todas as vezes que eu pude estar, eu estava lá. Exatamente. Né? Eu me lembro que dos últimos dias fui eu que fiquei. Isso. Então, assim, hoje eu levo com muita leveza isso. E eu acho que é isso que faz a gente até lidar com essa perda tão forte que é na nossa vida. Sim.
com paz, né? Isso. Com Às vezes a gente paz. brinca, né? As pessoas acham que a gente é maluca. Mas não é. É. Tem que lembrar delas com Porque alegria. é uma saudade Exatamente. enorme, mas é uma paz muito Isso. grande. É uma saudade da falta. Mas já reparou? Quando aquela pessoa impacta, eu vou falar de legado de novo, porque é isso que a gente vai isso deixar. aí. Se a gente protagonizar, é isso que nós legado. vamos deixar. É um legado para aqueles que convivem com a gente. Eu posso estar passando por uma situação difícil, eu sei o que ela falaria para mim. Verdade. E posso estar vivendo um sonho incrível, eu sei o que ela falaria para mim. Isso é legado. É verdade. É isso que eu quero deixar para Mirella. É isso que eu quero deixar para quem está perto de mim. É quando eu não estiver mais aqui, as pessoas se lembrarem de mim e ainda saber o que eu falaria para elas. Isso é fantástico demais. É fantástico, né? Não é? É lindo, né? É lindo, é lindo. É apaixonante, né? Porque é da forma como é, né? E a gente se perde, porque a gente vai buscando o extraordinário e a gente se perde do simples. Sim. A gente se perde das coisas como elas são, né? Do original, da forma mais pura, né? Que as experiências podem ter, porque a gente vai vislumbrando mais, como você falou, né? Eu alcanço aqui, eu alcanço ali. Sim. E eu não estou vendo o que está acontecendo no meu dia a dia, né? Eu não estou vendo o que está acontecendo perto de mim, não contemplo. E aí, quando a gente percebe que a gente vive isso nas nossas relações, quando a gente tem esse lugar de contemplação nas nossas relações, a gente encontra prazer em coisas simples, né? Eu e a Olivia, a gente tem muita proximidade, né? A gente compartilha muito da vida junto, talvez por eu ter me divorciado com ela muito pequenininha. Então, a gente tem uma conexão muito forte, né? E a gente sonha, a gente cria vários planos, alguns eu embarco por ela, outros ela embarca por mim, né, e aos shows que ela gosta hoje, assim como, né, ela também está dentro dos meus planos que eu tenho hoje, mas é muito interessante que a gente precisa viver isso nas pequenas coisas também, né, a gente às vezes perder, ou melhor, ganhar o nosso tempo ali, meia hora que a gente fica às vezes 1 hora jogando Uno, Isso. vendo um filme bobo e rindo, na a gente quer ou falar estar na antes. Disney com ela, ou né? estar na, né? Como é que pode? É verdade. Encontrar a alegria em todas essas possibilidades, é você né? estar num restaurante incrível nos Estados Unidos, Nova York, ou estar comendo um mexido em casa. Como eu digo, risoto de salsicha, né? Tem um versículo da Bíblia, vou citar, o apóstolo Paulo fala: descobri o segredo de viver contente. Sei viver no pouco, como sei viver no muito. Isso é fantástico. É isso que faz diferença, porque muitas mulheres têm buscado algo para alcançar a felicidade. E estar contente é um estado, é a contemplação do momento, da caminhada. Esse é o segredo. Vai conseguir sempre? Muitas das vezes a gente aí você volta. Não, eu preciso estar contente, porque olha o tanto que eu tenho. É a gratidão. Sabe quando você faz aquele exercício de agradecer 7 dias? Você não reclama, não murmura. Gente, isso muda a vida, tá? É verdade. Não é verdade? É verdade. Tudo que acontece com você, você agradece. 7 dias. É verdade. Vai se tornar um hábito na sua vida. Gratidão. A gratidão tudo. É libertadora, né? Ela muda a lente da gente. E um pra olhar pro trampolim. mundo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Você consegue alcançar muitas coisas. Quando você tira o foco, você muda a visão. A circunstância não mudou, mas a sua visão mudou. Aí você é outra mulher. É verdade. Quando aquele marido que tu quer que seja diferente, não muda, mas você muda a visão sobre ele. Você se torna empática. Você começa a se tornar a mulher que você gostaria de ser. Tanto como esposa, como mulher. Até mesmo dentro do profissional, né? Sim. Às vezes as mulheres chegam para mim passando um momento profissional muito difícil e que naquele momento elas entendem que não dá para ainda sair dele, ela precisa permanecer por um período, né? E eu sempre falo, você entende que esse é o meio para que você possa chegar nesse momento de libertação, de ápice? Agora, você precisa olhar para esse momento com olhos diferentes, porque você está me dizendo, segundo elas, que nesse momento não pode renunciar, que nesse momento não pode deixar. Então, como eu vou olhar para esse trabalho que hoje não me traz prazer? Talvez entendendo que ele é um meio. Como eu vou olhar para essa carreira hoje que está me trazendo um certo desconforto? Talvez pensar que ela é o meio para eu alcançar essa carreira que eu sonho, né? Muitas vezes a gente precisa trazer esse novo significado, né?
E aí a gente percebe o quanto protagonizar se torna natural, né? Você se torna parte disso. E aí eu queria, para a gente terminar, que você falasse um pouquinho. Meu Deus, sobre... muito rápido, muito né? rápido, né? Dá vontade de ficar aqui até... Dá, uma delícia. Só falta um café, né? Na próxima eu vou pedir para as meninas. Tô brincando. Mas aí a gente não ia embora, né? Mas uma coisa que eu tenho percebido, sabe, Michele, eu tenho trazido muito isso nas minhas redes sociais, é que, no meu ponto de vista, a maior dor que uma mulher tem hoje, dentro das variadas dores que a gente tem hoje em existência, né, é a falta de autoconhecimento, né? O não conhecer-se tem sido a raiz de muitos males que nós temos vividos, né? De nos permitirmos em relações tóxicas, de vivermos dentro de uma carreira infeliz, de nos colocarmos muitas vezes em situações simplesmente porque achamos que não tem escolha, porque não queremos correr risco, ou porque em determinado não podemos correr risco, né? São tantas variáveis de dores que nós vivemos, mas fica muito claro para mim, quanto mais eu aprofundo nos meus estudos, quanto mais eu experimento, né, o acompanhamento, as mentorias, os treinamentos e o meu próprio, né, minha própria evolução, meu próprio desenvolvimento, fica muito claro como as coisas mudam a partir do momento em que eu me reconheço, a partir do momento em que o autoconhecimento se torna parte da minha vida, porque ele não finda. Né? Ele não acaba, mas ele se torna parte da minha jornada. Quanto mais sei de mim, mais descubro que eu não sei. Sim. Né? E o quanto isso é essencial para que eu não seja protagonista apenas 2 vezes na minha vida, quando eu vou nascer e quando eu vou morrer. Né? Então, você acredita que esse autoconhecimento ele é essencial para esse lugar de protagonistas, para entendermos os nossos limites, para entendermos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas necessidades, né? Como que você percebe a importância do autoconhecimento com base em tudo que você tem vivido na sua própria vida, né? Assim, acaba que muitas das vezes, vou falar de mim, mas também de muitas mulheres, eu percebia que as pessoas me conheciam mais do que eu mesma. Uau! Não é louco isso? E às vezes eu me pegava assim pensando, eu sou assim? Eu sou assim, desse jeito? Tanto positivamente quanto, né? Negativamente, sabe que a gente pode falar isso? Mas perceber essa vulnerabilidade, saber quando eu preciso parar, quando eu posso deixar um pouquinho de lado, saber quando eu preciso me posicionar. Ou só você se posiciona. Ou então você deixa pra lá. Por quê? Porque, na verdade, você não tá protagonizando. Porque protagonizar é isso. É você saber a hora que você pode parar, a hora que você precisa andar, e se entender, se descobrir, saber quem você é. E não o outro saber mais sobre você. Até porque nós vamos viver nesse desenvolvimento até o fim da vida, né, Exane? E como que o outro pode saber mais de você? Às vezes aquele que trabalha com você, às vezes o marido, o filho. E você vai pegando esses rótulos e vai encaixando eles em você. E eu não sou a mesma mulher de 4, 5 anos atrás. Nem de ontem, né? Nem de ontem. Não é verdade? É verdade. A gente está sempre em mutação, a gente está sempre se desenvolvendo. E assim vai ser. É claro, não negocie os meus princípios. Não negocie. Mas eu posso mudar de ideia. Falamos disso, não né? é? É saudável. Eu posso pensar algo aqui e conversar com uma outra pessoa que tem uma outra visão e eu falo, poxa, eu nunca pensei por esse ângulo. Não precisa ser engessado, não é verdade? Mas saber, se conhecer, entender quem você é, faz toda a diferença. Isso fez diferença na tua jornada. Total, total. As pessoas não podiam falar, me conhecer mais do que eu mesma. E muitas das vezes era verdade, tá, Exane? Eu falava assim, será que eu sou essa pessoa? Você falava tanto que eu falava, você começa a acreditar no que o outro fala de você. Não, eu preciso saber quem eu sou. Preciso saber quem de fato a Michele é. E existem algumas visões que são reais, né? Que as pessoas trazem sobre nós. Eu mesma,
Aprendi muito a me Sim. ver a partir dos outros. Eu me Sim. lembro que quando eu comecei nos treinamentos, eu recebi o feedback dos meus alunos, eu falava, gente, será que isso mesmo? Porque eles estão vendo? E foi aí que eu comecei a descobrir, né? As inseguranças que você fala muito, trabalha Sim. muito conosco. E eu comecei a me impressionar e comecei a reconhecer em mim as minhas capacidades. E aí existem vozes que vão nos levar a reconhecer o que somos de fato, e existem vozes que vão levar-nos a reconhecer o que não somos, né? Vozes que muitas vezes são naturais mesmo, de pessoas que nos acompanham do nosso nascimento à nossa morte. É verdade. E vozes que muitas vezes são nossas, né? Interiores, Vozes né? internas, exatamente. É o nosso maior inimigo, o amigo. Exatamente. Não é? Outro dia, numa conversa com uma mulher muito inteligente, que eu admiro muito, ela falou assim para mim, eu disse para ela o quanto eu achava inteligente, o quanto ela me impressionava. E ela virou para mim e falou assim, eu não vejo isso. E eu fiquei parada, assim, eu não sabia exatamente o que eu poderia falar naquele momento, porque ela falou com tanta convicção. E você também, né? E eu também, exatamente. Como é que eu ia falar pra mim? Não, você tá doida, eu vejo Não, isso, sim, eu sim. tô vendo. Né? E eu pensei assim, meu Deus, que desafio fazê-la enxergar Sim. com toda essa grandiosidade e imperfeição, né? E esse desafio realmente para mim é apaixonante, porque ela é só um exemplo, né, de uma das muitas mulheres com quem eu tenho estado nessa trajetória, que não se veem como são de fato, assim como eu não me via. E me surpreendia quando as pessoas falavam, nossa, mas você é inteligente, mas você faz isso bem. Eu falava, gente, eu sei que eu sou legal, eu sempre me achei legal, sempre me achei divertida, mas não, inteligente eu não era, né? Eu falo que a minha autoestima sempre foi baixa em relação à inteligência. Nunca tive problema com os meninos, achava que eu era magrelinha, mais bonitinha, não era uma questão isso, nunca tive problema em me socializar, mas quando o assunto era inteligência, eu me colocava muito aquém do que eu era. E eu falo isso hoje, né, com uma lembrança, até meio amarga, mas que eu preciso trazer até a memória sempre, para me lembrar quem eu sou hoje, né? Não sou melhor do que nenhuma outra mulher, e nem sou pior do que nenhuma outra mulher, né? Eu sou eu, a Ixane Alves, mãe da Olivia, treinadora de mulheres, amiga e mentora da Michelle, e tantas outras coisas que eu sou, né? E vou aprendendo cada vez mais e vou descobrindo que ainda não sei tudo e mergulho por esse mundo do desenvolvimento humano para poder cada vez mais me sentir, né, cheia do que compartilhar. E assim tem sido a trajetória, né? E o objetivo que eu tenho com esses podcasts é que a gente possa levar, né, toda essa experiência de vida para outras mulheres que talvez não tenham a oportunidade que você teve de treinamento, que não teve a oportunidade que eu tive de me desenvolver, né? Você se mantém em treinamento, a gente, né, tem um trabalho contínuo de mentoria, você tem o seu processo terapêutico, ela não faz terapia comigo, somos muito amigas para isso, ela tem o terapeuta dela, né? Entendeu o valor desse lugar na sua vida. E o objetivo desse podcast é poder levar para outras mulheres, para você que está me assistindo, nos assistindo agora, que o grande segredo está dentro de você. Que o grande segredo não fala do que você não é capaz, mas fala do que você pode descobrir que é capaz. Que o grande segredo não fala de alguém que só nasceu e vai morrer, mas que nessa caminhada vai descobrir e vai encontrar o seu propósito, o seu lugar de contemplação, que, como eu insisto em dizer, não fala de holofotes, não fala de microfone, não fala de estar num palco, fala às vezes de estar num lugar simples, lidando com situações simples e que ainda assim podem ser tão profundas. E que ainda assim são tão profundas. Tudo vai depender da perspectiva que você está olhando para a tua vida, para a tua história. E eu quero te pedir que esse vídeo, esse papo que a gente teve aqui hoje fez sentido para você, que você possa compartilhar com outras amigas,
curte esses vídeos, comenta, fala como foi para você, como que você se identificou, vai acompanhando também tudo que a gente tem colocado ali no Instagram. Eu tenho colocado um conteúdo enorme sobre as protagonistas e assim por diante, muitos temas têm surgido. Temos uma agenda linda para acontecer ainda nesse ano de 2022, né? Não, Michele? Delícia. Vai estar agora como equipe, trabalhando ali junto com outras mulheres, porque quem passa pelo transborde volta e volta para compartilhar com outras mulheres a sua experiência, volta para se doar. Porque não tem como viver essa experiência e não querer passar. E não tem como a gente falar, né? O que é o treinamento transborde. Dá para falar? Não sei, é tão impactante, né? É forte. Não dá pra falar. Não dá, não. Olha os vídeos, fica imaginando e vem com a gente para o próximo transborde que vai acontecer agora em outubro. E para a gente encerrar esse papo maravilhoso, eu queria que você definisse em uma palavra o que é ser protagonista. A gente está pesada hoje, né? Falando de morte, mas é que quando você começa a ver a vida... Mas morte faz parte da né? vida, de jeito nenhum. Morte... Vai chegar pra gente também, né? Mas eu queria dizer que na nossa lápide vai estar escrito o ano que a gente nasceu e o ano que a gente morreu. E é só um hífen. É o que vai estar lá. Uau. E é esse hífen que vai fazer toda a diferença. É esse hífen que a gente está vivendo hoje. Contemplando aqui nesse podcast incrível, essa ferramenta poderosa, com essa equipe incrível. E foi muito bom estar aqui. É sempre muito bom estar com você. Se eu pudesse, eu pegava um pedacinho de você e entregava para as mulheres que eu amo. Ai, que delícia! E façam sim. É realmente impactante. Você me emociona toda vez que estamos juntas, em todos os treinamentos. Não tem como ser, de alguma forma, não ser impactada. Não pegar desse perfume e não deixar um pouquinho do meu. É a nossa essência, né, a nossa amiga? Essência. Foi um prazer. Obrigada, Mi, por estar aqui comigo. Gente, a Michele é consultora de imagem, a gente faz um trabalho lindo, é sempre ela que me produz. E eu não posso deixar de dizer isso, porque é mais do que a competência, é mais do que a técnica, a arte, mas é o coração, né? É verdade. De poder saber que alguém cuida da imagem que eu quero passar. Isso. Né? E ela sempre pergunta, né? Qual imagem que você quer passar? A estratégia de imagem hoje é qual? Exatamente. Qual é a estratégia de hoje? Porque você pode ser o que você quiser. Eita, não é verdade? É verdade. Isso aí. Então, hoje eu quero ser protagonista. Isso! E amanhã também. Amanhã também. Vambora. Obrigada, Michele. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. E com nova convidada. Fique ligada. Gente, então se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com as suas amigas, comente, fale para mim como é que foi para você. E fica super ligada, porque o próximo vídeo também vai ser incrível. Foi? Foi? Mais umazinha? Vamos lá. Então, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, comente. Fala aqui pra mim o que você achou. Ativa as notificações para quando surgir vídeo novo, você saber rapidinho, tá bom? E fala para todas as suas amigas seguirem nosso canal no YouTube, para entender como elas vão ser autênticas ao ponto de descobrirem a protagonista que são.